Ok, a gente falou de planejamento, de transformar ideia em oportunidade, como eu posso ganhar dinheiro, mas a questão que fica é, por que você quer empreender? Quais são as suas chances de sucesso de fato, mesmo que você tenha uma bela ideia, um bom projeto, esse projeto passou por um planejamento mais tradicional ou efeitual, ou ambas as coisas, mesmo assim isso não garante que você vai conseguir transformar essa sua ideia, ou a ideia das pessoas que estão com você, num projeto de sucesso. O que a gente tem percebido que no mundo inteiro faz a diferença e no Brasil também é assim, alguns fatores são essenciais e fatores que estão muito mais ligados à pessoa do empreendedor ou da sua equipe empreendedora, e esses fatores são essenciais para garantir o sucesso de um negócio. A primeira coisa é o inconformismo. Os empreendedores que atingem o sucesso, seja em qualquer área, são pessoas inconformadas com a situação atual. E o inconformismo, na verdade, leva a essa vontade de resolver problemas, essa vontade de realizar, de transformar algo que não está tão interessante em algo muito bem feito, em algo que muitas pessoas vão falar, uau, que legal, quero de alguma maneira consumir aquele produto ou usufruir daquele serviço. Então, esse inconformismo é intrínseco nos empreendedores de sucesso. Até que surgiu a ideia da Lady Driver, que foi numa situação ruim que eu tive. Eu sofri um assédio por um motorista que eu chamei pelo aplicativo. E depois eu fiquei pensando quantas mulheres já passaram pelo mesmo que eu passei. E foi daí que surgiu a ideia da Lady Driver, que começou com 1.800 motoristas em 2017. E hoje, em 2019, nós já temos mais de 46 mil motoristas cadastradas e mais de 1 milhão de downloads de passageiras. E quando eu falo de inconformismo, eu não estou falando de você ser a pessoa mais inovadora do mundo, criar o projeto mais espetacular. Eu estou falando de você pensar grande, mas mesmo localmente, que é outra característica importante. Pensar grande significa, eu não quero parar de crescer. Os empreendedores, no passado, eles pensavam, vou construir uma história, deixar um legado e deixar uma herança para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, que depois vão tocar essa empresa. O que a gente percebe hoje é que os empreendedores atuais pensam em deixar um legado de conhecimento, mais do que uma herança física, dinheiro e tudo mais. Vejam principalmente os grandes empreendedores do mundo que têm doado boa parte de suas fortunas para resolver problemas do mundo, problemas da sociedade. Eles estão indo além do empreendedor do próprio negócio para ser uma pessoa mais completa, mais altruísta, pensando num papel social que é importantíssimo do empreendedor. Então, pensar grande significa o que eu posso resolver aqui na minha cidade? O que eu posso resolver aqui no meu estado, no meu país, para o mundo, além de ganhar dinheiro? Isso não tem nada de errado, pelo contrário, é uma visão bastante interessante para você ficar cada vez mais motivado para desenvolver essa sua história empreendedora. Bom, a Simbiose é uma startup de impacto social que atua no setor de leis de incentivo, que é quando as empresas podem doar parte do imposto dela para projetos de impacto socioculturais, enfim, mas projetos sociais em geral. A Simbiose é uma plataforma que conecta o segundo com o terceiro setor e ela é baseada numa base de dados que trouxe todos os projetos aprovados em leis de incentivo no país e consolidou num sistema inteligente que permite com que as empresas tenham visibilidade de todas as organizações sociais e consigam fazer uma gestão otimizada e inteligente do recurso público que elas gerem. E quando elas direcionam isso por meio da nossa plataforma, a gente permite com que todos os projetos tenham acesso a esse recurso e tenham a mesma oportunidade de serem vistos dentro de um investimento qualificado. A Simbiose ela surgiu de dentro de duas multinacionais, né, distante até do setor social, de certa forma. E dentro, antes de fundar a Simbiose, eu trabalhava na Ambev, meu sócio na Unilever, e acho que esse setor ele veio por algumas questões em conjunto, tanto de um contato com esses mecanismos dentro das multinacionais, quanto também em conjunto com uma crise de propósito. Acho que esse foi um pouco do que chamou nossa atenção dentro desse mecanismo do conhecimento e das oportunidades. A nova geração que tem chegado no mercado, ela busca algo além do retorno financeiro, ela busca um propósito, algo que dê sentido no trabalho e na atuação. Outra coisa que a gente vem observando ao longo dos anos, na verdade uma característica fundamental daqueles que atingem o sucesso, é o conhecimento.
Qual o seu conhecimento? Qual conhecimento você detém? Seja ele um conhecimento que você desenvolveu ao longo da vida, através de estudos, prática, experiência, seja uma coisa intrínseca sua, tácita, ou seja, qual é o seu conhecimento e como você pode transformar esse conhecimento em um projeto de empresa. A gente percebe cada vez mais que os empreendedores com conhecimento diferenciado em determinadas áreas são aqueles que mais atingem o sucesso. E ter conhecimento não é necessariamente você fazer a melhor faculdade, fazer vários cursos de pós-graduação, é você ser bom em alguma coisa. E você vai descobrir isso ao longo da vida. Você vai tentar várias coisas na sua vida. E se você não tentar, você não vai descobrir. Essa que é a verdade. Então, assim, qual é o seu conhecimento? O que você detém de diferencial e que você pode levar para um projeto de empresa? E esse conhecimento pode ser transformado de várias maneiras. Esse conhecimento pode ser compartilhado com várias pessoas. Só não se esqueça disso. Empreendedores que tratam de negócios, que a gente diria negócios que são lugar comum ou cópias do que já existem e não tem nada de diferencial, dificilmente vão sobreviver, dificilmente vão dar certo. Outro aspecto é quem você conhece. Qual é a sua rede de contatos? Qual é o seu networking? Quais são as pessoas, a comunidade na qual você convive, onde você vive, que você conversa e que você aprende com elas e que vão te abrir portas? Isso é essencial em todas as fases da nossa vida. A gente vai conhecendo pessoas, a gente vai aumentando o nosso leque de relacionamento. E esse relacionamento, em um determinado momento da sua vida, pode ser muito útil, não só para fazer negócio, mas para, de novo, resolver problemas da sociedade. Não pense que networking é algo que você está fazendo de uma maneira pragmática para usar daquela pessoa em determinado momento no futuro, de forma alguma. A outra pessoa vai perceber que você quer usá-la, isso não vai ser nem um pouco benéfico, nem para você, nem para ela, e essa relação pode ficar deteriorada. Network significa algo que eu dou para alguém e recebo de alguém, ou seja, ambos estão ganhando. Ambos nessa relação estão vendo alguma coisa interessante acontecer. Desenvolva o seu network, conheça pessoas e tenha certeza disso. Muitas pessoas vão te abrir portas no momento certo, na hora certa, que é o que todo mundo chama de sorte do empreendedor, mas na verdade é você focar, é você ter conhecimento e você conhecer as pessoas certas, ir atrás de adquirir esse conhecimento e atrás de adquirir esse networking, que você na hora certa vai conseguir colocar tudo isso em prática. Eu diria mais do que isso. Quando a gente fala de desenvolver networking, conhecimento, etc., significa estudar, significa realmente ser bom no que está fazendo, significa participar de eventos, conhecer gente. Não adianta você ficar trancado na sala do empreendedor, você ficar trancado no seu escritório, que você não vai conhecer pessoas. E não adianta fazer isso apenas virtualmente, não são redes sociais. Estou falando de relacionamento real, ao vivo. Isso é importantíssimo no mundo dos negócios. Outro fator, e aí você deveria estar falando, por que esse fator não é o primeiro que ele citou, que é o dinheiro. Sem dinheiro, a gente não faz negócio. Não é o primeiro que eu citei porque o dinheiro não é o principal ingrediente. Por mais que pareça ser, não é o principal ingrediente. Obviamente, sem dinheiro não tem negócio. Mas só o dinheiro não leva a bons negócios. E se você não tem dinheiro, não se preocupe, a maioria é assim. A maioria dos empreendedores começa negócios sem dinheiro, com pouco dinheiro ou com bem menos do que aquilo que ele gostaria de ter para colocar o seu projeto em prática. Então, o que você deve fazer? De novo, eu posso usar do meu conhecimento, do meu relacionamento, do meu networking, para ir atrás de pessoas que possam me auxiliar a colocar dinheiro no meu projeto. Ou eu posso pegar a minha economia de anos que eu tenho trabalhado e colocar um pouco do meu dinheiro também. Ou eu posso ter alguém da minha família, ou posso ter pessoas que eu conheço que podem me ajudar. O fato é, ninguém tem, com raras exceções, ninguém tem todo o dinheiro que gostaria para começar o projeto. Porém, uma coisa você não pode esquecer. Não imagine que esse dinheiro vai cair de um investidor espetacular, né, de um anjo, que é um investidor anjo, investidor pessoa física, ou de um fundo de investimento, sem você mostrar que você está comprometido. O que é mostrar comprometimento? É você falar o seguinte: eu também estou colocando algo meu. Eu também estou colocando uma parte do meu recurso. Eu também já perdi ou já investi dinheiro em determinado momento nesse projeto. Eu não estou vendo nesse momento agora um retorno desse investimento, mas sim no futuro. Qual é o meu compromisso? Ou eu estou só esperando o dinheiro de outros? Especialmente no começo, o investimento é fundamental para você provar que tem uma ideia e fazer os testes iniciais. Até agora a gente colocou o nosso próprio dinheiro e também a gente fez uma rodada com 2 anjos investidores, mas pessoas muito próximas a nós, né? Essa rodada que a gente chama de Friends and Family. Existem fundos maravilhosos especializados
e que poderão agregar muito valor a cada um desses negócios, seja ele B2C, B2B, Marketplace, agro, fintech e assim por diante. Então, a minha recomendação é procure bem, escolha bem e tenha essa fase aí de namoro de meses, às vezes até anos, que os fundos ficam acompanhando o empreendedor e a ideia. Muitas pessoas me procuram atrás de investidores. Eu, eventualmente, faço essa ponte entre empreendedores e investidores. Mas a primeira pergunta que eu faço, até antes de colocar o investidor em contato, é o quanto você já colocou do seu recurso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, por isso que eu estou indo atrás do investidor. Será que você não tem? Nada? Ah, eu tenho meu tempo. Tá, do teu tempo estou falando de quanto você está abrindo mão de salário, de emprego, de outros recursos que você poderia estar ganhando. Qual é, de fato, o seu compromisso com esse projeto? Se você não fizer isso, dificilmente você vai convencer outras pessoas a colocarem recursos naquilo que você tem como sonho para transformar numa grande empresa. Outro item, e que não poderia deixar de ser colocado, é se você está criando esse negócio no momento adequado da janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? Janela de oportunidade é você imaginar que você está criando um negócio no momento em que o mercado está bastante receptivo para esse negócio. Ou, eventualmente, essa janela está se fechando, é você criar um negócio quando já não tem mais mercado, o mercado está decadente. Ou quando o mercado já está dominado por muita gente e você não está trazendo nada de novo. Ou seja, fique muito atento. Se você está entrando no mercado no momento certo, e para isso quantos competidores já existem, o que eles já fazem, eles estão no topo da tecnologia, da inovação, tem espaço, as pessoas estão demandando, ou você está construindo algo totalmente diferente, criando um novo mercado, a janela está muito incipiente ainda em termos de abertura. Esse é um outro desafio. Eu, como médico, né, a gente tem como objetivo identificar doenças, né, diagnosticar doenças e fazer o tratamento. Sendo que a maior parte dos tratamentos hoje são feitos através de uma prescrição de medicamento, onde a gente coloca o nome dos remédios, posologia, a forma que toma, e as orientações necessárias para o paciente seguir o tratamento. Isso é feito no papel, com uma letra do médico que muitas vezes não interpretadas ou interpretadas de forma errada, correndo um risco para o paciente. Então a Nexodata tem a proposta de ajudar nesse processo, né? Fazer com que o médico não faça prescrições manuscritas, né? Faça de forma digital e de forma que essa prescrição possa chegar na farmácia de uma maneira segura e aumentando o acesso do paciente aos medicamentos e dando continuidade no tratamento. Essa que é a proposta da Nexodata. Olha, esse processo ele tem um detalhe, porque às vezes a ideia ela vem antes do mercado ou da tecnologia estar preparada para aquela ideia, né? E eu percebi que hoje o mercado já está preparado para isso. O nosso único desafio é a questão cultural, de mudar a cultura, tanto do médico como do paciente e também lá no caso das drogarias. Mas a tecnologia ela já está preparada em termos de estabilidade da internet, médicos que usam hoje prontuários eletrônicos e tem computador com internet, smartphones evoluíram bastante, as questões de segurança da informação também evoluíram bastante e este ambiente é muito propício para uma solução como esse que a Nexodata desenvolveu. Então, isso foi primordial para a gente iniciar a criação da Nexodata. Às vezes, quando eu crio um negócio bastante inovador, a janela está se abrindo. Eu tenho que percorrer muito tempo, investir muito dinheiro e não ter retorno no curto prazo. E, eventualmente, quando eu provei que o meu modelo de negócio funciona, aí surgem muitos competidores com mais poder financeiro e podem derrubar o meu negócio, porque eu gastei demais numa fase em que outros não estavam participando e acabei perdendo a oportunidade. Há vários exemplos de negócios que acabam saindo do mercado e às vezes tinham uma tecnologia interessante, um modelo interessante, mas não tiveram fôlego financeiro para continuar, porque estavam no momento inicial da janela da oportunidade. O outro lado é você às vezes ver lá um boom de franquias em um determinado setor. Aí muita gente começa a se tornar franqueado daquela área, daquela empresa ou daquela marca. E aí esse boom acaba.
os consumidores não se mostram tão receptivos quanto pareciam lá no início para consumir aquele determinado produto. Geralmente produtos sazonais, produtos que não têm muito a ver com a cultura brasileira, que são tropicalização muito imediata de coisas que vêm de fora. Você começa a ter um risco muito alto em criar um negócio para entrar quando a janela da oportunidade já está se fechando. Então, esses 6 itens são itens essenciais para você construir um projeto vencedor. Inconformismo, ou seja, eu quero resolver problemas do mundo, sim, mesmo localmente. Conhecimento, eu tenho que adquirir conhecimento, sem esse conhecimento diferenciado não vou conseguir fazer a diferença. Pessoas, networking, quem eu conheço. Suporte financeiro, pensar grande e, obviamente, você tem que estar no momento certo, na hora certa, com a janela da oportunidade aberta.